Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. E vamos de imediato para o espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, o professor Salésio D'Agostinho. Obrigado, professor, pela sua presença uma vez mais aqui. Professor, temos uma pergunta que vem lá do Gabriel Moraes, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Belo Horizonte, né? Bom, daria para o senhor explicar a diferença entre balanço e balancete? E o Gabriel Moraes, lá de Belo Horizonte, diz o seguinte: eu pergunto porque alguns profissionais dizem que balanço é uma demonstração contábil elaborada no final do exercício, como um documento oficial, balanço. Os demais demonstrativos contábeis levantados mensalmente são balancetes. Outros profissionais dizem que não, que um balanço pode ser elaborado mensalmente, bastando para tanto se apurar o resultado econômico. O que o senhor tem a dizer a respeito disso, Gabriel? Pois então, vamos lá. Vamos na prática, né? É importante nós sempre focarmos, né, ou conceituarmos aquilo que nós executamos, não é isso? Ora, o balancete você sabe, né? Você faz os registros todos, não é isso? Aí você dá o comando, elabora, tira, extrai o balancete. Aí você verifica que o balancete nada mais é do que uma relação de todas as contas que foi processadas, né? Todas as contas que possuem saldo, que forma o patrimônio da pessoa jurídica. Então você faz o processamento todo. No final do mês, no final do dia, enfim, você extrai esse balancete quando você quiser, e aí você constata que é uma relação de todas as contas com o movimento, contas com saldos, né, que você extrai. Você extrai para quê? Você extrai para fazer conferência, para fazer as análises, verificar se os saldos estão corretos. Enfim, o balancete é uma peça auxiliar que o contador usa para verificar se aquelas contas estão corretas ou não e, a partir daí, fazer os ajustes, ok? Muito bem. Balanço, aí, como dizem, é realmente um documento oficial, tá? Onde você estrutura, né? Você pega o balancete, onde traz a relação de contas, você separa as contas do sistema econômico e do sistema financeiro, apura o resultado e transfere para o patrimônio líquido. Então, verifica, o balancete não existe a transferência do resultado para o patrimônio, porque é uma relação de contas, aí você vai constatar que a relação que o saldo devedor, né, é igual ao saldo credor, não é isso? Se o saldo for diferente, então você vai verificar que alguns registros não obedeceu o princípio das partidas dobradas. Porque se obedecesse o princípio das partidas dobradas, o débito e o crédito seria o mesmo, não é isso? Se não existir, não for o mesmo, é porque algum daqueles lançamentos não obedeceu esse princípio. Tá bem? Então, balancete, uma relação de contas, né? Todas as contas com saldo devedor, saldo credor, embaixo o mesmo valor, não é isso? Você usa aquele documento como documento auxiliar para fazer as análises e os ajustes todos. Balanço, aí você estrutura, você pega as contas do sistema patrimonial, as contas do sistema econômico, apura o resultado, transfere para o patrimônio, aí você tem um balanço, porque balanço ativo é igual ao passivo, tá? A pergunta é: o balanço pode ser emitido mensalmente? Sim, claro que sim, você pode mensalmente emitir um balanço, porque você pega o balanço, você te ajusta e elabora o balanço. Todos os meses vocês podem fazer o balanço, porque o balanço nada mais é do que o balancete ajustado, revisado, né, e transformado aquela peça numa peça oficial. Então, como você diz aqui, alguns profissionais dizem que balanço é uma demonstração contábil elaborada no final do exercício. Necessariamente não. Mas, necessariamente, sim, porque no final do exercício é obrigatório, mas nada impede de você fazer um balanço mensalmente, não é isso? Como documento oficial. Sim, balanço é um documento oficial, ok? Onde você analisou os balancetes, elaborou o balanço. Isso você pode fazer todos os meses. Os demais demonstrativos contábeis levantados mensalmente são balancetes.
balancete é um documento não oficial, um documento interno para análise. Uma coisa, agora, se você... o balancete contém todas as contas analíticas, tá? Agora, se você tornar este balancete... Você exteriorizar, se você tornar público esse balancete, você terá que assinar e tem que obedecer às normas estabelecidas na norma brasileira de contabilidade técnica 2.7, que a lei estabelece que como é que este balancete tem que ser divulgado, não é isso? Então, a NBCT 2.7 é a norma técnica que estabelece os balancetes que devem para ser exteriorizado, para ser tornado público, tá? Então aí você tem que obedecer. Mas balancete nada mais é do que uma relação de contas com seus respectivos saldos. Ela não é um documento oficial, tá bem? Documento oficial é balanço, e o balanço você pode fazer todos os meses, porque você analisa o balancete, elabora o balanço e a partir daí torna-se um documento oficial e é necessário que o contador faça a devida assinatura para se responsabilizar pela informação que está fazendo, ok? Então, quando outros profissionais dizem que não, um balanço pode ser elaborado mensalmente. Sim, pode ser elaborado mensalmente, porque se tem balanço especial, balanço mensal, balanço, enfim, trimestral, balanço semestral, isso é necessário. Então, o que você tem que saber é o seguinte, balancete, você extrai para fazer as análises e, a partir dessas análises, elaborar o balanço. O balanço pode ser mensalmente, não há necessidade de ser somente no final do ano, sendo que no final do ano é obrigatório, porque para cumprir com o estatuto social, com o contrato social, que diz que no final de cada exercício elabora-se o balanço para apurar o resultado e, a partir daí, fazer a distribuição aos sócios, ok? Então, balancete, peça interna para análise, para verificar se os saldos estão corretos, para que a partir daí elabore-se o balanço. O balanço pode ser elaborado mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente, de acordo com a vontade do gestor, ok? Perfeito. Acho que o Gabriel, assim como eu, entendeu muito bem. Muito mais ele que é da área. Bom, obrigado, professor. Até a próxima. Até a próxima. Estamos à disposição. Continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. Olá, quando assistimos passivamente o ataque aos valores caros à sociedade ocidental, estamos literalmente destruindo toda a estrutura ética e moral erigida por séculos. Sem integridade, honestidade e justiça, criamos as condições ideais para vivenciarmos a luta de todos contra todos, conforme previra o filósofo Thomas Hobbes. Essa é a premissa imprescindível para a dominação, a submissão e a escravidão de um povo. Esse é, aliás, o sonho dos socialistas, hoje ameaçando tragicamente a nação brasileira. Somos, é verdade, um povo por demais permissivo e alienado. Se não reagirmos com determinação e destemor, adeus tia Chica para nossas liberdades, nossa honradez e direito de ter uma vida soberana e digna. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.
Olá, meus amigos e amigas. No Saiba Mais sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre direito previdenciário. Como funciona o planejamento previdenciário do servidor público? Muito se fala sobre a importância do servidor público fazer o seu planejamento previdenciário. No entanto, como é e para que serve o planejamento para o servidor? O planejamento previdenciário é um estudo detalhado de sua vida laboral, que deve ser escrito para que você entenda todas as regras possíveis e aplicáveis ao seu caso de acordo com a lei vigente, proporcionando que o servidor saiba quando poderá se aposentar e qual a melhor opção que a lei trará como maior ganho financeiro com o planejamento. Com esse planejamento é possível avaliar se é possível fazer descartes de contribuições, se o servidor tiver direito adquirido antes da reforma, se é melhor aposentar-se com base na nova regra ou na antiga regra, pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, verificar se vale a pena migrar ou não com os devidos cálculos para que o servidor que migre de regime, verificar se é melhor averbar ou desaverbar algum tempo de contribuição para que tem tempo do regime geral, verificar, na hipótese de pensão por morte, qual o valor que os dependentes do servidor receberão, analisar as hipóteses de acumulação e possível redução deste benefício, calcular o valor da aposentadoria, das regras de direito adquirido e pós-reforma, também estudar as possibilidades que o servidor tem de desejo de saber se depende ou não da entrada em vigor deste benefício, verificar se o servidor tem direito ao abono de permanência ou se esqueceu de pedir, o que muitas vezes o direito de receber esse benefício é esquecido pelo servidor. É importante ressaltar que cada caso é um caso. Há diversos fatores que podem ser vistos no planejamento previdenciário. E você sabia de toda essa abrangência e a importância do planejamento previdenciário? Pois bem, procure um advogado especialista e de sua confiança e invista no seu futuro. Fique atento, busque seus direitos. Por fim, eu agradeço a audiência, desejo uma boa semana a todos e até o próximo programa. Muito bem, nesse espaço do programa nós vamos falar sobre uma coisa que é importante hoje, que é a questão da reforma tributária. A questão da economia, o programa é Economia e Desenvolvimento, então tem muitos assuntos aí que acabam sendo recorrentes, né, como é a reforma tributária. Eu há 35 anos ouço falar em reforma tributária e toda vez que se fala em reforma tributária, essa reforma tributária vem acumulando aumento de impostos e nada daquilo que a gente imagina que seja uma reforma tributária que venha realmente a trazer benefícios para todos nós, para o país de modo geral. Bom, está aqui o pessoal do Mortari Bólico, escritório que trabalha nessa área de investimentos, de orientação para os investidores do mercado financeiro, mercado de capitais, etc., e são especialistas no assunto. E hoje, Adilson, tu traz aqui um convidado, que é o Andrés, né? Andrés, obrigado pela tua presença aqui. Vamos conversar contigo já, né, guri? Então, olha aqui, ó, a importância da reforma tributária que está agora sendo apreciada no Congresso Nacional. Passou assim de rapidamente, sem qualquer apreciação, na minha avaliação, no Congresso pela Câmara e agora está em apreciação no Senado. Qual é a importância na tua visão, Andrés? Primeiramente, bom dia, né? Meu nome é Andrés, eu sou assessor de investimentos, formado pela URGS em Economia e atualmente trabalho como credenciado ao BTG Pactual na Wise Investimentos. Perfeito. A importância da reforma tributária, ela faz parte de um conjunto de medidas que o governo ele implementou para tentar trazer o crescimento de volta para o país, junto com o arcabouço fiscal. Qual é a importância? Há estudos que demonstram que nesse período de transição de 8 anos, já que ela não vai virar o jogo de uma hora para outra, né? Vai ter um período de transição. Esse período, no final dele, nós podemos ter ali um ganho de PIB potencial de 10%, ou seja, a economia poderia ter uma capacidade de gerar produção e bens e serviços de mais 10%. Então, hoje ela está muito ligada ao crescimento. Hoje nós somos o país que mais gasta tempo para pagar imposto com o contador. Isso no mundo. Então, essa ideia realmente é simplificar. E, claro, é um desafio tremendo, né? Conseguir conciliar todos aqueles interesses totalmente diferentes e genuínos, né? Cada estado vai ter seu interesse num país de dimensões continentais como é o Brasil.
Pois é, e na verdade, né, Adilson, essa questão toda que nós temos colocado, aí o Rafael esteve aqui também, já falou sobre esse assunto, né? Agora o próprio André já tocou, que é uma questão fundamental, que é a adequação dessa estrutura tributária para sustentar um Estado cada vez maior, cada vez mais gigante. Esse é o maior desafio, né? Exatamente, Silvio. E aqui é importante, muito bom a gente ter hoje aqui um profissional como o Andrés, né? A gente sempre reforça lá no escritório a pertinência de um profissional especialista em investimentos, na orientação de carteira, no balanceamento, né? Esses dias nós comentamos aqui a importância de quando tu investe num imóvel, tu tem o corretor, tu tem o advogado, quando tu investe, tu também tem que ter um profissional especializado, né? Um bom profissional. Né? E no caso aqui o André seguramente é um deles, né? Quanto às repercussões da reforma tributária, eu acho que vale muito a gente falar sobre, no aspecto daquelas pessoas que nos confiam, né, que estão por trás do serviço que a gente entrega, e que é o investidor. Nesse sentido, está muito nebuloso ainda, né, muito nebuloso. O André falou assim, num aspecto muito de realmente o que se propõe com a reforma, né, e a gente sabe, o Brasil é assim, né? Sempre buscando muito arrecadação, crescimento do Estado e tal, mas o investidor, acho que ele está muito inseguro ainda, né? Ele não está conseguindo ler o cenário e acho que vão surgir daí muitos problemas, né? Então, eu acho que é um momento de o investidor buscar ainda mais a assessoria profissional, seja na realização do investimento, seja para a estruturação patrimonial, né? Então, aí é o trabalho conjunto do assessor e do advogado para saber ler bem esse cenário. Perfeito. O mais importante, né, Andrés, é que essa estrutura toda que o país oferece, que ela cada vez mais sirva como ponto de atrativo para o investidor internacional. Nós sabemos aqui, por exemplo, a taxa de poupança no Brasil hoje, olha, é os míseros 5% do PIB. Qualquer paísinho da Europa, lá, Bélgica, nada a desmerecer a Bélgica, mas a Espanha, Portugal, tem taxas de poupança de mais de 30%. Quer dizer, nós precisamos atrair capital estrangeiro porque nós temos insuficiente. Esse é o caminho, Andrés? Sim, o problema é conseguir trazer hoje esse investidor de volta para o país. Nós tivemos ali um pouco de um baque tanto internacional quanto interno, com essa mudança de governo. Nós tínhamos ali uma linha que agradava assim, o investidor estrangeiro e foi proposta ainda, assim que saiu as eleições, foi feito... Não havia clareza no que seria feito. Primeiro falaram em Meirelles, depois foi outro ministro, não sabia-se direito o que ia fazer. Isso afugenta o investidor estrangeiro. Ele quer ter visão, ele quer saber o que vai acontecer nos próximos 10 anos, não no próximo mês. Essa é a tal segurança jurídica, né, também, né, que é importante, né? Exatamente, com certeza. Então, isso afugenta esse investidor e ele já está no ambiente, por exemplo, vamos pegar o americano. O americano está conseguindo ali, sem risco, ganhar 5% ao ano. Para eles, isso é muita coisa, sabe? Eles estão acostumados a ganhar 1%. Então, assim, por que eu vou lá para o Brasil, correr risco, não sei nem quem é se um ministro não vai me fazer alguma coisa lá que vai me prejudicar meu negócio, vai sair uma lei diferente, se eu posso estar aqui no meu país sem risco. Então, assim, esse impacto ele está muito ligado ao quê? A falta de visibilidade, né? A falta também de visão de crescimento, lembrando que nosso país não cresce assim em termos de reais, produtividade há décadas, tá? Se eu me lembro, mais de 30 anos, a gente só cresce só por população, então o país ele ainda não está atrativo nesse ponto de vista para o investidor. Ele quer um país crescente, um país dinâmico, um país pujante. Além de nós sermos aí, alguns chamam até de Brasil de chininha, né? Porque a China está muito ligada com a gente. Então, se a China não estiver tão bem, o investidor já sabe que o Brasil não vai estar tão bem também. Nós, na verdade, né, o Adilson, nós fizemos uma certa abertura no país para o mercado internacional e estamos hoje trazendo muito mais produtos e serviços de fora do que investimento, né, de capital, aquilo que nós precisamos, na verdade. Né? Exatamente, Silvio. E o investidor estrangeiro, me parece, tá, uma das grandes questões, fora a leitura de cenário político, econômico e jurídico, mas é também os problemas que têm acontecido no Brasil, onde investidores estrangeiros têm sido prejudicados também, né? E a gente tem aí, a gente já comentou aqui no seu programa, casos como IRB, Americanas, Via Varejo também já teve, CVC, são inúmeros os casos, né? E nesses casos, principalmente fundos de pensão, a gente coloca esse aspecto, né? Tanto quanto os fundos de pensão brasileiros perderam nesses casos por fraude,
fundos estrangeiros de pensão também perderam, né? Então, o investidor estrangeiro vem aqui, aporta capital, ajuda a nossa economia. E quando acontece um problema, e é um problema de fraude, não de leitura do mercado, né? Ou seja, e aí que a gente coloca, né? Quando acontece um problema de depreciação patrimonial, porque o balanceamento da carteira não estava adequado, é uma coisa, o André sabe, vai do perfil do investidor. Agora, quando acontece uma fraude, como tem acontecido no nosso mercado, e o investidor estrangeiro não encontra respaldo, né? Por exemplo, o americano. O americano, quando acontece algum problema, se movimenta lá uma class action, e essa class action, ela se aplica para todos os investidores. Então, o Estado abraça esses investidores porque ele vê a importância do papel dele no mercado. Agora, aqui no Brasil não. Então, acho que a segurança jurídica que vocês falaram aí é um dos grandes pontos que tem a se enfrentar aí, e aí que entra o trabalho conjunto aí de todo esse rol de profissionais que atuam no mercado financeiro. Andrés, essa questão do mercado de capitais, que inclui aí a Bolsa de Valores, por exemplo, eu me lembro da história da Bolsa de Valores, lá na década de 70, quando eu comecei a fazer jornalismo e economia e tal, nós tínhamos a Bolsa do Extremo Sul aqui no Rio Grande do Sul, que acabou fechando e está se incorporando a outros mercados. Mas ela sempre foi muito também taxada de um mercado de especulação financeira. Então, se confundia a especulação financeira com investimento. Mas hoje, nós já estamos um pouco mais amadurecidos, né, Adilson? E há já um amadurecimento do mercado. O papel fundamental da Bolsa de Valores? Gerar poupança, riqueza. Se tu for parar para pensar, o que tu prefere? Tu prefere ter um dinheiro guardado ou tu prefere ter uma empresa que está te gerando dinheiro mensalmente, semanalmente, né? Então, além de, é claro, dar mais... Quando uma empresa está na Bolsa, ela ganha uma visibilidade tão grande que, em teoria, é o que a gente tem de melhor. É a nata das empresas do Brasil, elas deveriam estar na Bolsa, ou estão. Então, assim... O mercado estar mais desenvolvido, isso é um sinal do mercado estar mais desenvolvido, é justamente tu ter um mercado de ações pujante, pessoas confiarem nas empresas, entende? E justamente no de encontro ali com o que o Adilson falou, esse tipo de caso de fraude, ele acaba não só prejudicando quem investiu, mas o mercado como um todo. Claro, porque isso vai contra o que a gente quer, né? Que é realmente evoluir. Abala a credibilidade do mercado. Exatamente. E tudo na vida, tudo é credibilidade, né? Quando tu perde a credibilidade como pessoa, tu já fica meio marginalizado. Tu imagina uma instituição tão poderosa e tão importante para o mercado como a Bolsa de Valores, os investidores, de modo geral, né, o Adilson, eles acabam também indo nessa onda. Tá? Então, é fundamental preservar as instituições. Andrés, obrigado pela tua presença, eu gostei da tua participação, né? Eu acho que o guri sabe das coisas, né, Tchê? Sabe das coisas. Adilson, obrigado aqui, o espaço da Mortari Bólico, sempre trazendo esses assuntos importantes, fundamentais, né, para nós, porque o que nós queremos? Nós queremos ter um país próspero e desenvolvido, ou desenvolvido e próspero. Isto passa por um mercado financeiro pujante, passa por estimular a poupança, que vai acabar gerando investimento. Quando tu deixa de consumir agora, tu poupa, e essa poupança vira o quê? Um investimento para novos negócios, para o barco acabar seguindo. Então, é importante essa visão. Obrigado, Adilson, obrigado, Andrés. E esse espaço aí que a Mortari Bólico está trazendo neste programa. Toda semana vocês vão ter, então, esse espaço aí trazendo essas novidades e esclarecendo muitas pessoas sobre essa importância do mercado financeiro e as razões pelas quais nós temos que ajudar a fortalecer esse mercado, porque estaremos, afinal de contas, contribuindo para um Brasil melhor. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Bom, nesse espaço do programa, eu estou recebendo um grande amigo aqui, uma autoridade do ponto de vista da área de corretor de imóveis no Rio Grande do Sul, que é o Armando Fontoura, presidente do Sindimóvel. Armandinho, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui no programa. Bom dia, Silvio. Agradecemos o convite aqui. Estar novamente no programa
para trazer alguma coisa dos corretores de imóveis aqui. É verdade. O Sindimóveis, aliás, está fazendo 78 anos e nós estamos no 41º aniversário da Semana do Corretor de Imóveis, que se comemora em agosto, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Sindimóveis, depois do baile que está marcado para o mês que vem. Exatamente. Eu gosto de explicar e dizer, insistir para o colega que está nos vendo aí, nos assistindo, que é o sindicato. O sindicato ele tem 78 anos da nossa carta sindical. Como isso não começou ontem. Para os colegas entenderem, o conselho tem 61 anos. Nós temos todo esse período na frente dele. E dizer também que, casualmente, o conselho foi criado dentro do sindicato, pelo então presidente do sindicato, Edmundo Xavier. Amigo nosso, mora aqui perto do Parcão ali. Né? Tá ali, nosso amigo, nos visita sempre, nós visitamos na casa dele. É uma figura histórica do setor, né? Do setor imobiliário, foi presidente do sindicato, foi presidente do conselho, foi presidente do Conselho Federal também, há anos, isso aí. Quer dizer, é uma pessoa, uma expoente, né? Realmente claro, criou muito pela categoria, né? Então, como eu digo assim, o sindicato fez tudo. O sindicato no ano 85, o nosso sindicato aqui em Porto Alegre, o Carlos Alberto, ele trocou o nosso enquadramento sindical. Saímos do profissional autônomo para profissional liberal, equivalente ao advogado, ao contador, né, ao médico, né? É um upgrade na nossa enquadramento sindical, né? Isso em 85. Em 86, o Carlos Alberto ainda, ele criou a Federação dos Corretores de Imóveis, lá em Brasília. A gente tem que estar dentro lá de Brasília para estar mais perto do poder, né? Para poder pedir qualquer coisa e aprovar as leis e tudo mais. Depender da categoria, né? Depender da categoria, né? Isso em 86. Para ter uma ideia, no ano 2000, ao redor do ano 2000, nós criamos aqui, pelo nosso sindicato aqui também, o curso de avaliação imobiliária, né? Que hoje dá direito ao corretor a ser perito avaliador. Então ele vai lá no fórum ali, entrega seu currículo lá, daqui a pouco um juiz precisa de um perito, fazer uma avaliação a nível de processo, né, judicial, e o corretor vai lá, o juiz vai chamar o corretor, que está ali cadastrado ali, e ele vai fazer essa avaliação, peritagem, né? E vai ganhar um bom dinheiro aí também, aí, quer dizer, mais um passo que o nosso sindicato aqui também criou. Gosto sempre de salientar isso aqui. Né? A sindicalização é importante, sobretudo numa profissão como o corretor de imóveis, porque nós sabemos que tem muita picaretagem, agora já não tem tanto, mas muitas pessoas que não são corretoras, tá? E que acabam se infiltrando nesse meio. Então é preciso que a pessoa que é profissional desse ramo esteja ligada ao sindicato, porque ele vai defender até a reserva de mercado que é destinada a esses profissionais. Mas o mês que vem é um mês de grande efervescência, né? Porque tem aí a 41ª Semana do Corretor de Imóveis, 78 anos do sindicato. Exatamente. Nós viemos, há muitos anos, fazíamos a semana completa do corretor, a semana de mais dias, na verdade, de praticamente um mês, fazendo campeonato de futebol, campeonato de tênis, campeonato de pádel e futebol de salão, né? E combinava num baile na sexta ou no sábado, mais próximo do dia do corretor, que esse ano vai ser dia 26, o dia do corretor é dia 27 de agosto, e esse ano vai ser no dia 26, é um sábado. Né? O sábado próximo. Né? Então eu trouxe aqui o convite, vou mostrar aqui para todo mundo aqui, ó. Nós estamos conclamando os corretores para se fazerem presente, falando no sindicato, ligue para nós e nós vamos encaminhar o convite do jantar baile, né? E vai ter um conjunto muito bom, são 8 integrantes da banda, né? E antes ainda, logo na entrada, vai ter um show surpresa ainda. Perfeito. Que nós vamos... E é importante a confraternização, né, da diretoria, daqueles que hoje estão no comando do Sindimóveis, com os corretores. Né? É importante isso, troca de experiências, discutir a questão da profissão, isso é importante, o baile também vai servir para isso. Como eu digo assim, o sindicato ele tem que estar junto, fazer pelo corretor, não é? Claro, eu digo assim, quem ampara o corretor é o sindicato. O conselho é feito para 2 coisas, escrever e fiscalizar. Então, qualquer amparo que o corretor precise, um advogado... Nós temos um advogado lá que ele atua de graça para o corretor de imóveis sindicalizado, para ação
da profissão, né? Tá? E ele, o advogado, ele vai ganhar só na sucumbência depois No finalização da ação. do processo todinho lá, né? Quer dizer, mas ele não vai cobrar nada do corretor, nada do nosso afiliado, né? E eu acho importante, né, Armando, porque na verdade eu conheço o Sindimóveis há muitos anos, né, há mais de 2 décadas, e na verdade a atual administração tem pautado exatamente o seu comportamento em estar mais integrada, né, e fazer com que o trabalho do Sindimóveis, do ponto de vista da instituição, seja realmente, efetivamente, de amparo, de proteção e de defesa do interesse do corretor. Exatamente aí. Para isso é o sindicato, né? Perfeito. O sindicato precisa... O corretor, ele é um profissional que ele é liberal dentro de uma empresa, por muitas vezes, mas ele está ali, ele não tem aquele amparo Claro. que às vezes é necessário. O sindicato vai ter lá dentro do... Nós estamos planejando fazer uma sede nova para nós, aí, para os corretores de imóveis. Hoje nós vamos ter um local de atendimento do corretor. O corretor vai lá, quer atender um cliente dele, vai atender lá dentro lá. Tem um computador lá, ele pega... Disponibilizar um espaço para ele, né? Isso facilitar, é ele importante. pega o pendrive dele com o contrato que ele já previamente já fez com o negócio, com o cliente, vai ali, faz qualquer ajuste ali, pronto, é uma coisa boa para o corretor de imóveis. Tá, né? vai ser lá no Caixeiros Viajantes o baile? O jantar nosso é dia 26 de agosto, num sábado, no Caixeiro Viajante, tá? Caixeiro Viajante, muito bom ali o local ali, fácil o estacionamento na frente, tem estacionamento também pago pelo lado ali, que é do próprio Caixeiro também. Mais um baile que eu vou no Caixeiros, então. Será isso aí, agora dia tá. 26 de agosto. Então, os corretores todos estão convidados a comparecer lá. Aliás, convidados são intimados a comparecer, né? É verdade. Eu acho que é uma obrigação do corretor prestigiar a sua entidade. Né? Só para ter ideia, viu, Silvio? Normalmente vai nesse nosso baile em torno de 500 pessoas, 500 colegas. Teve um ano, Silvio, que nós colocamos 1.200 pessoas, foi lá no Farrapos. Claro que daí tinha um chamamento mais específico, né? Era um sorteio de um automóvel, não é? Que a gente teve condições de fazer esse sorteio. Hoje não tem condição, porque a situação está mais difícil, tudo é mais apertado, não é? Mas ainda voltaremos um dia a fazer um baile bem mais gente com sorteios de brindes grandes daí. Com show de prêmios também. Armandinho, um grande abraço, sucesso aí, parabéns pelo trabalho que tu realiza à frente do Sindimóveis, tá bom? Tá bom, agradecemos a todos, tá? E aguardamos vocês lá no nosso baile. Um grande abraço. Bom, agora vou conversar aqui com o Gustavo Bernardi, doutor Gustavo Bernardi, que sempre traz novidades nessa área do mercado imobiliário. Doutor Gustavo, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui, realmente é muito interessante, as pessoas têm gostado muito dessas abordagens, porque diz respeito à nossa vida, a vida das nossas famílias, enfim, o nosso futuro. E tem havido aí uma série de questões ligando à questão do Rio Grande do Sul, que está perdendo população, mas alguns municípios, e, por exemplo, no litoral, Capão da Canoa, Xangri-Lá, Imbé, essas praias estão ganhando população, mas há problemas em relação a isso, né? Exatamente. Com a pandemia, Silvio, houve uma migração muito grande, muito forte, né? Das pessoas, no primeiro momento, indo para o litoral para aproveitar esse distanciamento, né? Depois as pessoas descobriram, Silvio, que é possível morar longe do trabalho. Ou melhor, que é possível trabalhar longe do local. Trabalhar longe do seu local. E com isso houve uma migração muito forte, né? Nós tivemos nos anos de 2020 e 2021 uma explosão de lançamentos no litoral norte, né? Principalmente de condomínios de terrenos, né? E com isso muita gente foi para o litoral norte. Porém, o que acontece aqui, especialmente no nosso litoral norte, né? A capacidade de esgoto sanitário, né, ela chegou ao seu limite. Então, nós tínhamos ali no litoral norte 2 bacias administradas pela Corsã, 2 estações de tratamento, a ETA 1 e a ETA 2, né? E em dezembro de 2021, no dia 17 de dezembro de 2021, uma ação civil pública bloqueia a emissão de alvarás de construção em todo o município de Xangri-Lá. A bem da verdade, isso vai até Torres com a mesma problemática, né? E os proprietários não tinham mais como tirar o alvará de construção. A CE estava proibida de fazer a ligação de luz e a Corsã, a antiga Corsã, proibida de fazer a ligação de esgoto. Com isso, desde 17 de dezembro de 2021, nenhum alvará de construção saiu no litoral norte. Esta semana, mais precisamente no dia 21 de julho, saiu uma notícia de que
o município de Xangri-Lá iria expedir 863 alvarás de condomínios que tinham feito a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, né? Empreendimentos que poderiam voltar a ter alvará de construção. Isso deu um alento, né? O mercado da construção civil se movimentou muito com relação a isso, mas é preciso entender de que isso não significa o retorno das construções em Xangri-Lá, porque a ação civil pública ainda persiste. Ou seja, a Corsã, agora a EGEA, né? Ela tem que aumentar a capacidade de esgotamento sanitário naquela região. O que houve ali, né? Os grandes construtores de Xangri-Lá e a região adquiriram uma área, fizeram 4 bacias de tratamento, né? E entregaram para a Corsã administrar. Mas olha que interessante, Silvio. Ontem, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários publicou um edital de lançamento do projeto Porto de Arroio do Sal. Ou seja, ao mesmo tempo em que a gente tem uma problemática lá de esgotamento sanitário, de carga de luz, nós estamos desenvolvendo uma região para colocar um porto em Arroio do Sal, né? Um investimento inicial de 6 bilhões de reais. Que vai exigir uma infraestrutura de energia. Que exatamente vai exigir uma estrutura de energia. Claro. Daí, observando a manifestação da CE Equatorial e da nova empresa que adquiriu agora, recém assinou o contrato com a Corsã, eles prometem, em 100 dias, resolver ou minimizar essa problemática no litoral norte. Então veio aqui o contraponto, né? Poxa, a empresa, enquanto pública, né, nos seus últimos 50, 60 anos, não conseguiu fazer nada lá, né? Agora tornou-se privada e em 100 dias promete resolver. Mas então, onde é que está o problema? Né? A empresa é a mesma. Qual é né? a questão? Qual é a questão, né? Então, me pareceu bastante interessante essas duas notícias completamente antagônicas entre si, ou seja, uma ação civil pública impedindo as novas ligações de esgoto na região e, ao mesmo tempo, o Estado lançando, a União lançando um porto a ser construído no município de Arroio do Sal, que está ali bem no meio daquela região ali, né? Perfeito. Na verdade é o seguinte, eu acho que a gente sabe que o Estado, quanto menos Estado é melhor, nós sabemos disso, né? Agora, tem vezes que o Estado entra só para atrapalhar. Veja bem, eu acho que essa questão tinha que ser ligada assim, bom, enquanto não houver essa infraestrutura, né, de oferta de saneamento básico, aí sim tudo bem. Agora, no momento em que isto for corrigido, que houver essa satisfação desta demanda, né, por energia elétrica, por saneamento básico, etc. e tal, eu acho que tem que liberar, né? Mas foi exatamente o que aconteceu, ou seja, a Justiça, entendendo a questão do Ministério Público de que não havia essa condição, emitiu uma liminar e suspendeu a emissão dos novos alvarás, né? Porque foi provado que não tinha como realmente, não tinha condições. O que eu me refiro é que durante todo esse tempo, a empresa pública nada fez. Na ação civil pública, o termo de ajustamento de conduta fez com que as próprias empresas privadas bancassem o aumento do esgoto sanitário, né? Bancando mais novas 4 bacias ali, que a gente, na Estrada do Mar, olhando à esquerda, antes de um bairro chamado Santorini, você vê essas bacias sendo construídas ali, né? E, ao mesmo tempo, a própria empresa vem e comunica que em 100 dias ela consegue minimizar essa problemática depois de privatizada. É estranho, né? Na verdade, aí se mostra, né, a diferença entre o público e o privado, né? Nós não queremos que se privatize tudo, até porque a privatização nem sempre é a solução, né? Verdade. É preciso cobrar eficiência. Mas nós sabemos que entre a eficiência privada e a eficiência pública existe uma grande diferença em favor da iniciativa privada. Bernardo, obrigado pela tua presença aqui, sempre trazendo esses assuntos interessantes, né? E a gente vê, né, como está crescendo o nosso litoral, né? E tem muita gente em Porto Alegre que mais está perdendo, outro dia eu vi um dado sobre isso, perdendo, entre aspas, população, não só para o interior do estado, tem gente voltando, né? Eu amanhã, por exemplo, estou indo a Uruguaiana, e Uruguaiana perdeu 10 mil e poucos habitantes nos últimos 10 anos, e agora está recompondo a sua população com gente que está migrando da região metropolitana e voltando para lá, e assim em várias regiões do estado. Obrigado, Bernardo, um abraço e até a semana que vem. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto.
Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, eu estou recebendo aqui o Roberto Rachevski, grande amigo, né? Um escritor, um camarada intelectual e, sobretudo, um camarada que é crítico e sabe fazer a avaliação daquilo que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós estamos num processo todo aí de globalização que está nos levando para um caminho que a gente está tentando deslumbrar para ver o que é que está acontecendo. E o Rachevski tem esse condão aí de fazer isso. E tem um livro que tu lançaste agora, já está na 2ª edição, não é, Rachevski? Obrigado pela tua presença. O Grego, o Frade e a Heroína. Isso. Está na 2ª edição. A 2ª edição está sendo agora, em julho. Uhum. Ele foi lançado inicialmente em abril. Já se esgotou, né, a 1ª edição. E é um livro que eu acredito ser importante para a gente compreender os caminhos que a humanidade vem perseguindo, né, ao longo dos anos. Uhum. E também ali tem algumas dicas a respeito do que a gente pode enfrentar no futuro. Uhum. Como é que tu colocarias o Brasil nesse processo todo aí? Bom, o Brasil ele é um país marginal, né, no sentido da evolução humana, né, porque ao longo dos anos as ideias foram transformando as sociedades, né? E no livro eu narro exatamente isso, quer dizer, toda a evolução desde a Grécia clássica, né? Passando pela Idade Média, o Renascimento, o Iluminismo e a modernidade. E com relação ao Renascimento e ao Iluminismo, fundamentalmente, o Brasil, ele infelizmente foi influenciado por ideias equivocadas, né? O iluminismo ele se divide basicamente em 2 ramos, né? Um ramo que segue mais a escola platônica de pensamento, outro ramo que segue a escola aristotélica de pensamento. A platônica baseada em abstrações, em misticismo, utopias, e a aristotélica não, na realidade, na razão, no indivíduo, né? Aristotelicamente, o Locke, Montesquieu e Voltaire eram alinhados a Aristóteles. Eram mais aristotélicos do que os demais, né? Mas do que Rousseau, enfim, né? Ou os alemães, né? Com Kant, etc. Mas no Brasil, as ideias que chegaram aqui foram as do iluminismo francês, as do idealismo alemão, né? Seja através do positivismo de Auguste Comte, seja as ideias marxistas, né? Que a gente conhece aqui e que hoje estão em voga no Brasil, verdade, né? Infelizmente. E o iluminismo anglo-saxão, aquele que defende como ética o individualismo, que defende politicamente o capitalismo, esse não chegou no Brasil nunca, né? Então nós vivemos sempre à margem, né, dos grandes desenvolvimentos sociais e econômicos, né, que a gente pode vislumbrar em outros países que seguiram a linha de pensamento, que estruturaram uma mentalidade focada nisso, no desenvolvimento individual, na liberdade, nas relações de cooperação e de trocas voluntárias, espontâneas e livres, né?
O John Locke, né, por exemplo, o próprio Voltaire e Montesquieu, eles sempre ressaltavam essa questão do indivíduo, né, o indivíduo ser o centro da coisa, não o Estado, a partir das liberdades individuais. Mas eu vejo assim, né, o Roberto Rachevski, eu gostaria de ver a tua opinião, o Brasil continua marginal, como tu falaste, mas sobretudo marginal do ponto de vista intelectual e cultural. Quer dizer, nós temos uma cultura, através desses intelectuais que dominam o horizonte brasileiro, voltada para o Estado, quer dizer, o Estado como protetor, o Estado como o refúgio, né? E isso, naturalmente, que isso impede a pessoa de pensar individualmente e de ela ser a protagonista da coisa, como as nações desenvolvidas aconteceu. Sem dúvida. O coletivismo estatista, né, que nos atropela, né, ele é baseado fundamentalmente na ideia de que nós temos deveres e que nós devemos, portanto, servir e obedecer à autoridade, né? No caso, aqui o Estado, né? Porque não há, se a gente tem uma visão coletivista, ou seja, qual é a diferença entre individualismo e coletivismo? Individualismo, a gente é a ética que visualiza o ser humano como um fim em si mesmo, né? No coletivismo, não. Nós somos meios para servirmos aos outros. O Estado o indivíduo é absorvido pelo Estado como o Estado é um instrumento pelo qual aqueles que falam em nome da sociedade, porque a sociedade como um todo não se expressa, não existe. É abstrato. São os indivíduos que existem realmente. Então, alguns indivíduos falam em nome da sociedade através de um aparato coercitivo que é o Estado. Ora, qual é a grande diferença entre o Brasil e essas outras nações que se desenvolveram lá no século XIX, principalmente, como os Estados Unidos da América? O Estado, nesses países desenvolvidos, ele serve ao indivíduo, ele deve proteger os direitos individuais de cada um de nós, o direito à vida, à liberdade, à propriedade. O indivíduo é o senhor do Estado, não o Estado é o senhor do indivíduo. Exatamente. E nós aqui, um país coletivista estatista, é o oposto, né? Nós estamos diuturnamente sendo violentados pelo Estado que quer se apropriar do fruto do nosso trabalho, né? Então, uma sociedade como essa, ela acaba sustentando, através do seu esforço, parasitas, né, que usam a coerção do Estado para tirar para tirar dos capazes e dar àqueles que são necessitados e que são mantidos assim através de toda uma estrutura de formação social que o próprio Estado acaba sendo encarregado, né? Por isso que o Estado no Brasil ele intervém absurdamente em vários aspectos da nossa vida, desde a educação, saúde, previdência, economia. Isso é um mal, né? Quer dizer, o indivíduo ele acaba sendo considerado parte de um todo e não uma unidade soberana, né? Porque nós somos soberanos no nosso reino. Nosso reino é o quê? A nossa propriedade. A nossa vida. Nós comandamos a vida que nos pertence, né? Roberto, uma coisa, nós tivemos um governo passado aqui no Brasil que apontava neste rumo, um rumo assim, das liberdades econômicas, liberdade individual, né? Fazendo com que o centro da sociedade fosse exatamente o indivíduo e não o Estado. Estamos hoje no oposto. Isso já tem mostrado assim, a sua impropriedade, nos tirando as liberdades, nos colocando uma espada de Damocles do Estado sobre cada um de nós. Nós perdemos a nossa liberdade, a economia está perdendo a sua essência porque ela está sustentada no individualismo, na criatividade das pessoas. E tem saída para isso? Olha, essa abordagem que tu estás fazendo, ela apenas demonstra que realmente a importância das ideias é fundamental, né? As ideias que formam a mentalidade da sociedade, elas precisam ser realmente identificadas, analisadas, criticadas e entendidas, né? O fato de nós termos de forma efêmera namorado com um pouco mais de liberdade na parte econômica e tal, foi uma casualidade,
muito mais do que uma evolução, né? Foi algo contingente. Né? Então, por quê? Porque a sociedade brasileira, de modo geral, ela abraça essas ideias coletivistas e estatistas. O brasileiro ele tem esse pendor, né, para a dependência do Estado, para o menor esforço, enfim. Então, ele se deixa sacrificar pelo Estado, ele sanciona como vítima o seu algoz. E por isso que as ideias, e eu chamo no meu livro de iluminismo tardio, né? As ideias que libertaram os povos e fizeram com que eles pudessem se desenvolver, elas são muito recentes no Brasil e ainda estão recém sendo absorvidas, né? Pela parte que abriu os olhos e se iluminou, né, para as questões que envolvem a liberdade e o desenvolvimento individual. Então, na verdade, esse é um caminho, né, que nós... Esse caminho se dá pelo conhecimento. Eu sempre digo assim, ó, tem 4 etapas para que nós possamos entender a vida da sociedade, sobretudo, né? Sobretudo a vida amplamente abordada, por exemplo, que é o conhecimento, e termos sobre esse conhecimento o entendimento. Tendo o conhecimento, tendo o entendimento, nós teríamos, então, o discernimento para poder agir. Falta tudo isso no Brasil, porque, na verdade, nós temos um conhecimento que não leva a nada, né? Há uma confusão de conhecimentos, as pessoas não entendem o que é isso e, portanto, votam, como tu colocaste, né, no seu algoz. Nós somos hoje algozes de um processo político que vem se sucedendo no Brasil. Eu costumo dizer o seguinte, Silvio, nós podemos dividir a busca do conhecimento em 2 campos, né? Para a gente adquirir conhecimento, efetivamente, a gente precisa usar a razão, né? Quer dizer, a razão é o absoluto instrumento que nós temos para adquirir conhecimento, tá? Através do método científico, através do uso da lógica, né? Dedutiva, enfim. Mas no Brasil o que predomina não é isso, o que predomina não é o uso da razão, é o misticismo. Seja um misticismo religioso, aquele que acredita no sobrenatural, seja um misticismo secular, aquele que tem na sua ideologia dogmas, preconceitos, falácias, sofismas, né? E, infelizmente, nós aqui no Brasil somos vítimas disso, vítimas, né? desse caminho que a gente escolheu perseguir há bastante tempo, né? E que a gente precisa mudar de rumo. Há esperanças para o Brasil? Eu para acho que tenhamos sim, uma né? grande nação, uma nação grande que nós queremos, uma próspera, que as pessoas tenham a liberdade de ser o que quiserem, né? De fazer o que quiserem da sua vida. Eu não acredito em determinismo histórico, né? Eu acho que a história ela resulta da ação dos indivíduos, né? Sim. Agora, os indivíduos, para colher determinados frutos, ele tem que agir de determinada maneira. Então, é importante que a gente entenda a filosofia, aprenda com a história, faça escolhas racionalmente estabelecidas, para que a gente consiga construir um caminho que nos leve à prosperidade que outras nações já alcançaram, né? E que nós ainda não. Nós continuamos sendo, nesse aspecto, marginais dentro dessa visão global que a gente tem, tanto histórica quanto filosófica. Roberto Rachel, obrigado pela tua presença aqui, parabéns aí pelo livro. Onde é que o livro pode ser adquirido? Olha, o livro aqui em Porto Alegre está sendo vendido na Livraria Santos, na Cameron, no aeroporto. Pode ser comprado também pela Amazon. A Livraria Santos tem lojas também em outras cidades do Rio Grande do Sul. E está também nas melhores livrarias do Brasil, né? Eu sempre digo o seguinte, né? Como eu sou economista, formei em economia, fiz mestrado e tal, e jornalista, mas eu sempre tive essa preocupação de nós termos esta análise filosófica, que é uma coisa que falta, nós temos uma carência muito grande desse processo de incluir a filosofia dentro do nosso processo de abstração, pode ser, né? Do que está acontecendo aqui e lá fora. Enquanto nós não tivermos isso, não sei se tu concorda, nós jamais construiremos uma nação que seja uma nação... Porque nós temos que aprender com a história, né? Nós não podemos pegar o que deu errado na história, como estamos tentando fazer, e tentar construir alguma coisa boa. Não vai sair daí. Mas é preciso ter essa visão.
A história é resultado das ideias, né, aplicadas no comportamento social, né? Então, a filosofia, ela inclui 5 ramos, né? A metafísica, que a gente aprende o que é a existência, a epistemologia, que a gente aprende a adquirir conhecimento, a ética, que a gente aprende a lidar com a realidade, né? E a política, que tem também a estética, mas a política diz respeito ao nosso convívio social, né? Nós nos focamos muito no convívio social, nas discussões políticas, mas a gente não leva em consideração a ética, as né? ideias. Como adquirir o conhecimento, e a gente não entende exatamente o que é a realidade, né? E como a gente deve lidar com ela. E é por isso que as pessoas aí, né, acabam se iludindo com certos discursos, né, que te prometem o reino do céu e te entregam o fundo do inferno. Exatamente. E é nesse livro de 172 páginas que eu sintetizo tudo aquilo que eu acredito ser necessário para que o Brasil possa sair desta marginalidade para se tornar um país com uma sociedade livre, civilizada e próspera. Um país desenvolvido, próspero e de respeito na comunidade internacional, sobretudo aquela comunidade aí que deu certo, né? Não aqueles trapos de países aí que só nos dão um mau exemplo, e muitas vezes nós estamos importando essas coisas aí, tentando fazer algo que resulte em coisa boa, não vai resultar. Roberto, muito obrigado pela tua presença aqui. Sucesso cada vez mais e parabéns pelo livro. Obrigado. Muito bem. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós ficamos por aqui, nosso Economia e Desenvolvimento. A semana que vem, um novo encontro. Até lá.